e seus amigos, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você através dessa mensagem. Tire um bom proveito e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus para todos. A Deus seja a glória. É uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês para compartilhar a palavra de Deus. Nesses anos que eu tenho vindo aqui, Deus tem respondido às minhas orações. Tem. Até o Josimar casou. Neguinho. E agora eu tenho que ficar orando por ela, pela esposa, para ela ter graça para aturar. Mas eu estou orando. Eu sempre quando venho aqui, eu faço uma reunião com a rapaziada da igreja, perguntando se já arrumou uma serva do Senhor Jesus. Porque eu fico meio nervoso de ver homem velho barbado, que tem carro, apartamento, bom emprego. Cadê a esposa, cabra? O que, rapaz? Cadê a esposa, cara? Pastor, tá esperando o senhor. Toma vergonha, rapaz. Irmãs estão esperando no Salmo 40 um tempão e tu fica com essa conversa fiada, rapaz. Essa conversa, essa lorota. Mas Deus é bom. Deus é bom. Eu queria aproveitar aqui na introdução. Se você está com a sua namorada, o seu namorado, meu noivo, minha noiva, minha gata, meu gato, esquece ela aí, por favor, tá? Porque tem gente que fica na igreja, sabe? Vem na igreja. Desculpa, rapaz, eu tenho que usar a tua mão aqui, mas posso ter jeito. O senhor tem misericórdia, mas vamos nós. Bota a pão aqui assim. Aí o camarada está do lado da menina. Tá bom, tá. Põe em cima da Bíblia, é isso. Aí ele fica. Você veio pra cá pra ouvir a palavra de Deus ou pra ficar agarrando a garota aí do lado? Então esquece a garota aí. Larga a mãozinha dela. Tá? Dá uma. Tá bom? Dá um tempo aí. Seu irmão vem aqui para ficar no espírito e ficar na carne, senhor? Não é proibido namorar, não. Mas aqui dentro tu tem a paciência. Fica aí com a menina, tá legal, tá do lado dela, não tem nenhum problema. Mas desgruda aí, meu chapa. Por favor. Meus amados, vocês sabem, mais do que nunca nós dependemos da graça de Deus. A minha oração aqui hoje é que o Espírito Santo fale por mim. Deixa eu esperar esse último movimento aí que está tendo. O pessoal sentar, porque depois que começar, tenha paciência, mas não entra ninguém nesse corredor aqui. Que senão vai ficar ruim a beça pro meu lado. Então, deixa eu olhar aqui a hora para ver quando é que vai dar meia-noite, né? Poxa, afinal de contas, preciso estar olhando aqui. Só teve uma irmã que disse amém. Fica eu e você aqui hoje, viu? Problema não. Fica até o final. Isso, deixa o pessoal se acomodar, bonito, aí senta no chão. Isso, que maravilha. Você que está aí no telão. Você que está no telão. Dá para escutar? Tem gente lá no telão? Dá um amém aí quem está lá no outro salão lá. Não escutei nada. O salão está distante a beça daqui, ainda tem um monte de gente na porta, não dá. Mas olha, você que está aí na outra sala, o mesmo Deus que está aí com você. Tá bom? A gente está pregando aqui tanto para você que está aí no telão, como para você que está aqui. Queridos, eu dependo do Espírito Santo. Aqui ninguém pagou ingresso para ver show de retórica. Quer ouvir camarada falar bonito? Quando Lula, Fernando Henrique, Maluf, Leonel Brizola e mais uma meia dúzia desse aí que fala bonito a beça, você, daqui, fala uma hora o povo fica parado ouvindo.
Aqui não é o homem, aqui não é a capacidade, aqui é o Espírito Santo que vale. E não é, isso aqui não é brinquedo não, isso aqui é sério, porque se é uma coisa que nos honra é estar diante da igreja do Senhor Jesus. Isso me honra muito estar aqui. Mas a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração para pregar para vocês aqui é algo que vem remoendo assim no meu coração. Porque se a mensagem da palavra de Deus não poder atender às demandas que encontramos nesse mundo, se não tivermos respostas para as perguntas, então o evangelho não é completo e a palavra de Deus, ela não tem resposta para tudo. Uma das coisas que me preocupa, que eu estou vendo aqui muito jovem, a nossa juventude está sendo bombardeada na escola de primeiro grau, na escola de segundo grau, na universidade, pelas televisões. Nós estamos sendo bombardeados pelo ensino da evolução. Todo o processo da vida veio através da evolução. E nessa noite eu quero pregar sobre criação ou evolução. Com quem está a verdade? Acredito que a mensagem que vamos falar hoje vai servir como uma fonte para você refutar qualquer coisa que venha tirar o lugar que pertence a Deus, Senhor de todas as coisas. Então essa é a base. Evidente, se eu vou falar de criação e evolução, eu tenho que falar no eixo da ciência para a teologia. Eu não posso fugir disso. Porque se eu for falar de evolução a nível, ou de criação só a nível de teologia, aí o indivíduo que está aqui essa noite, que não crê no evangelho, que não crê que Deus criou as coisas, vai dizer, pastor, o seu argumento é só teológico. Então eu vou fazer, permitindo o Espírito Santo, eu vou me dirigir do eixo da ciência para a teologia, para mostrar a você, afinal de contas, quem é que está com a razão? A evolução ou a criação? Será que a evolução tem base científica? Será que a criação tem base científica? Deixa eu ler apenas um versículo da Bíblia. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Apenas como base para a mensagem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então volta a pergunta: será que a criação tem base científica? Será que a evolução é verdade científica como a se apresenta em Fantástico, Globo Repórter e tantas coisas de jornais? Quem é que tem base científica? Bem, se a criação não tiver base científica, ela é pura e simplesmente uma teologia falida, que crê num Deus que não existe. E se a evolução não tem base científica, ela é uma filosofia da pior qualidade. O que está em questão aqui é o seguinte: ou a criação é apenas teologia, e como teologia ela está falida porque ela está sustentada num Deus que não existe. E se a evolução não é ciência e é filosofia da pior espécie, porque não diz nada. Como é que a gente pode saber se uma tem base ou se outra não tem base? Bem, o paradigma científico, isso é, o modelo, o padrão científico da humanidade, diz o seguinte: tudo que não pode ser observado não é ciência. Esse é o paradigma científico da humanidade, é o modelo, é o padrão. A observação é o ponto-chave do cientificismo. Então vamos ver se criação é científico ou não. Bem, o que diz o postulado da criação? Deus criou todas as coisas, perfeitas, completas. Um agente externo ao universo fez tudo. Esse agente é Deus, que criou tudo com leis perfeitas, sincronizadas, e ele fez tudo isso do nada.
Então vamos tentar ver se isso é ciência. Bem, primeiro que não existe ninguém aqui que estava lá no momento da criação. A criação aconteceu há 4, 5, 6 mil anos atrás. Bem, não tinha ninguém lá que está vivo até hoje para dizer, olha, foi criado assim e assim. Não tem como fazer a observação da criação, porque ela aconteceu há 5, 6 mil anos atrás. Como é que nós sabemos que Deus criou o mundo? Através da revelação da sua palavra. Revelação não é instrumento científico. Se não pode ser observado o ato da criação, então ela não é ciência. Primeiro ponto. Agora vamos ver o postulado da evolução. A evolução diz que a matéria sempre existiu e através de sucessivas mutações, a autocapacidade da matéria transformar-se até a produzir vidas complexas. E nós somos produtos de seres unicelulares que depois de bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de anos passou por um processo evolutivo até ter essas formas complexas. Também fala do Big Bang, aquela explosão que aconteceu há 12 bilhões, segundo eles, de anos, e que aí deu origem a tudo. Bem, primeiro, não tinha ninguém lá atrás para ver a matéria passar a se evoluir. Segundo, não tem ninguém que esteve presente no Big Bang. Bem, o que não é observado não é ciência. Se a evolução não pode ser observada, ainda tem um detalhe. Os evolucionistas dizem que a evolução ocorre hoje, só que ela não pode ser observada, que ela é muito lenta. O que não é observável não é a ciência. Nem a evolução, nem a criação são ciências. Aí o pessoal já deve estar, onde esse homem vai chegar hoje? Como é que eu posso saber que a criação ou a evolução, quem é que está com a verdade? As evidências da natureza vão determinar se os postulados da criação ou se os postulados da evolução estão corretos. As evidências da natureza, aquilo que a criação diz, nós vamos tentar comprovar na natureza, e aquilo que a evolução diz, nós vamos tentar comprovar na natureza, para ver com quem tem ou quem está com a razão. O grande postulado da criação, eu disse, vou repetir, os criacionistas creem num Deus que criou todas as coisas perfeitas e completas pela palavra do seu poder. Houve um ato de criação. Os evolucionistas não. A matéria sempre existiu e através de sucessivas transformações, ela produziu até as vidas complexas de hoje. E o processo de evolução continua. Nós somos originários de seres unicelulares e que chegaram até hoje. Então nós temos dois grandes postulados. Eu vou buscar 4 leis na ciência. Eu podia acabar a mensagem com essas 4. As 2 primeiras são as leis mais certas que existem na humanidade. E elas têm supremacia sobre todas as leis científicas. A primeira lei, sabe qual é? É a primeira lei da termodinâmica. Sabe o que diz a primeira lei da termodinâmica? Já sei que tu fugiu do vestibular, tu tá por fora. A primeira lei da termodinâmica fala sobre a conservação de energia. Diz que a energia não pode ser criada nem destruída. Ela pode adquirir várias formas, inclusive a massa, e que ela pode passar de um estado para outro. Mas a quantidade total de energia que existe no universo é sempre a mesma. Ai, começou a evolução a apanhar. Ué, se está em processo de criação, evolução é global. A energia está evoluindo. A energia ainda está sendo criada. Já temos uma barreira para a evolução. A primeira lei da termodinâmica diz que a energia total que existe no universo, ela sempre é a mesma, ela é global. A primeira lei da termodinâmica não contraria em nada a criação, porque Deus fez tudo
perfeito e completo. 1-0 para a criação. A segunda lei da termodinâmica, que é, com a primeira, as duas leis mais bem provadas da ciência, vou repetir, e tem supremacia sobre qualquer outra lei. Ela diz o seguinte, que o universo caminha de níveis organizados para níveis cada vez mais desorganizados. E chumbou a evolução. Enquanto a segunda lei da termodinâmica existir, repito, o universo caminha de níveis organizados para níveis cada vez mais desorganizados. Ué, a evolução diz ao contrário. A evolução diz que o universo caminha de níveis desorganizados para níveis cada vez mais organizados. Chocou com a segunda lei da termodinâmica. E a segunda lei da termodinâmica não tem nada contra a criação. Pelo contrário, é uma prova. A segunda lei da termodinâmica, ela está correta. Deus, quando fez o universo, Ele fez completo e total e puro e grande. Quando o pecado entrou no mundo, começou a desorganização, começou a deterioração. Está correta a segunda lei da termodinâmica com a criação. Deus fez tudo perfeito. Quando o pecado entrou no mundo, começou a desorganizar. Está correto, 2-0. A terceira lei. Antigamente, há 300 anos atrás, o pessoal pensava que pedra na rua, de noite se transformava em sapo. Celeiro de milho, em dia de chuva e trovoada, se transformava em rato. E carne apodrecida se transformava em verme. Até que surgiu um cidadão chamado, minha língua não vai quebrar aqui, Pasteur. Ih, caramba, o francês, ó. Pasteur. E ele então criou uma lei chamada a lei da biogênese. Essa lei é aceita em todo mundo científico. Sabe o que diz a lei da biogênese? Vida, somente vida, pode produzir vida. Somente um ser vivo pode produzir um outro ser vivo semelhante. Ué, como é que a evolução diz que da matéria inanimada pode surgir seres com vida complexos? Como o inanimado pode dar vida? Segundo a lei da biogênese, comprovadíssima, aceita em todo o mundo científico, vida, somente vida, pode produzir vida. É uma outra pancada na moleira da evolução. Matéria inanimada não pode produzir vida. Está em perfeita harmonia a lei da biogênese com os criacionistas, porque diz a Bíblia em Gênesis 1:26, ele diz assim, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só um Deus vivo poderia produzir e fazer criaturas vivas. 3-0. Vamos dar goleada hoje aqui. É a terceira lei. A quarta lei é aceita em todos os campos da ciência. É a lei da causa e do efeito. Sabe o que diz essa lei? Que nenhum efeito é quantitativamente maior e qualitativamente superior à causa. Repito, nenhum efeito é quantitativamente maior e qualitativamente superior à causa. E tadinha da evolução. Eu pergunto, como um homem, um ser vivo complexo, pode ter saído de uma matéria?
Se o ser humano veio da matéria, o efeito é maior do que a causa. E essa é uma lei aceita em todos os campos da ciência. O efeito não pode ser maior do que a causa. Segundo a evolução, é exatamente ao contrário. O efeito é maior do que a causa, porque a matéria inanimada, ela produz vida complexa. Está errado. A lei da causa e do efeito está em tremenda concordância com os criacionistas. Só um Deus superior, tremendo, poderoso, incomparável, inigualável, poderia criar seres inferiores. Só um Deus. Olha o que diz Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Jeová, tu criastes os céus e a terra com o teu grande poder e com teu braço estendido. Coisa nenhuma te é maravilhosa. Deus é superior a tudo isso. Isaías 55, versículo 8 diz: olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus é infinitamente superior a tudo que está criado. Com a primeira e segunda lei da termodinâmica, com a lei da biogênese e com a lei da causa e efeito, eu podia ir embora. Acabou a evolução. Mas se eu parasse aqui, ia ter pulguinhas atrás da orelha. Alguém aí pode estar dizendo: pastor, e as mutações? Antes de falar nela, vamos ver dois postulados, um da evolução, outro da criação, e vamos ver o que a natureza diz sobre isso. Aqui em Gênesis, aqui ó, sobre as espécies. Vamos ver o que a criação fala sobre as espécies. Depois vamos ver o que a evolução fala sobre as espécies e o que a natureza diz sobre isso. Olha o que diz aqui em Gênesis 1, 11 e 12. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva, dando semente, conforme a sua espécie. Árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua. E viu Deus que era bom. Agora olha o 20 e 21. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas, e toda ave de asas, conforme a sua. E viu Deus que era bom. A criação diz: cada um segundo. A evolução diz assim: não. Existe uma variabilidade genética. Existem formas de vidas transicionais. Uma espécie cruzando com outra pode gerar outra, e outra cruzando com outra pode gerar outra. Bem, nós temos duas coisas antagônicas. A criação dizendo cada um segundo a sua espécie, e a evolução dizendo não. Uma espécie pode produzir outra espécie. Vamos ver o que a ciência diz, o que a natureza me ensina. Em 1856, um camarada chamado Mendel descobriu o código genético. Foi uma lambada na fuça deles. Sabe o que Mendel descobriu? Que uma característica de uma espécie só passa para gerações futuras se tiver codificada no código genético da espécie. A moderna genética molecular diz que a estrutura de cada espécie é única e particular para produzir aquela espécie. Macaco só dá macaco, cachorro só dá cachorro, gato só dá gato, girafa só dá girafa, hipopótamo só dá hipopótamo, e vai por aí afora. Cada um segundo a sua espécie. E tem mais.
se levar para o laboratório um gato macho e levar uma cadela fêmea, ou se tentar fazer o cruzamento de espécies diferentes e conseguir nascer um ser, sabe o que acontece? Aquele ser não tem capacidade de autorreprodução. Ué, como é que existe variabilidade genética? Mas pastor, e as mutações? Eu quero essa. Quero ver o senhor sair desse nó agora. Primeiro, filho, isso é tão mole. Primeiro, as mutações, elas desorganizam ao invés de organizarem. As mutações retiram as complexidades do organismo. As mutações involuem em vez de evoluírem. As mutações causam uma coisa chamada entropia, que significa desordem do sistema. Mutação não evolui, involui. Mutação não organiza para estágios mais avançados, desorganiza. Que conversa é essa? Mas aí vem outro e diz assim: pastor, e os fósseis? E os fósseis? Fósseis são animais e plantas que estão soterrados e depois de sedimentados viram rochas e sítios arqueológicos. E agora, pastor, aparece o homem. Primeiro o homem andava assim. Depois ele passou a andar assim. Depois ele andou assim. Depois, em vez dele ficar assim, aí ele passou a ficar com a mão direitinha. Já viu esse desenho? Vou tirar. Hã? E agora, pastor, e os fósseis? Bem, a ciência que estuda os fósseis é a paleontologia. Os fósseis mais completos, preste atenção que isso é muito importante. Os fósseis mais completos que existem, os mais completos, e onde existe um maior número de escritos, são dois. É o homem de Neandertal e o homem Cro-Magnon. São os fósseis mais completos, que de símios, isso é, de macaco, não tem nada. O homem de Neandertal, durante muito tempo, foi considerado o ancestral. Aí já fizeram um desenho de um cara com cara de besta, cara bestial, animalesca, meio encurvado, né? Desenhou o camarada, né? Através daqueles fósseis de partes, são os mais completos. Aí, rapaz, o negócio é feio. Aí depois, sabe o que aconteceu? Descobriram um outro fóssil mais antigo do que ele, chamado de Homem habilis, e mais completo. Aí começou o engasgo. Bem, se é evolução, se tem um antes dele, no registro fóssil, mais antigo do que ele, e agora, como é que fica? Começou a bagunça. Aí sabe o que os cientistas chegaram à conclusão? Que a única diferença do homem de Neandertal para o homem de hoje é que ele sofria de raquitismo. De macaco não tinha nada. De símio não tinha nada. Isso é provado, isso é científico. O homem de Cro-Magnon, então, esse então, que é mais completo do que o homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, a ciência diz que ele tinha uma capacidade física mais evoluída do que o homem de hoje. E uma capacidade de raciocínio melhor do que o homem de hoje. Ué, se é evolução, como é que o camarada que foi achado há não sei quantos mil anos atrás é melhor? Como é que pode? Agora, a partir do homem de Neandertal e do Cro-Magnon, começou o besterol. Começou as mentes imaginarem. Aí surgiu, agora nós vamos rir um pouco. Agora nós vamos rir um pouco. Vamos rir só um pouquinho. Surgiu, em 1912, o homem de Nebraska. Escute só. Através de um único dente, o diretor do Museu
de História Natural dos Estados Unidos, Osborne, chegou à conclusão: este dente tem traços de homem e de símios. Aqui está o nosso ancestral. Um dente. Aí, a revista científica da época foi chamado desenhista. Olha, esse cara que desenhou, se tivesse hoje vivo, Spielberg contratava ele. Sabe o que o cara fez? Através de um dente, o cara desenhou o pai, a mãe e o filho. Um dente, rapaz! O cara desenhou todo mundo. Aí fez o cara com a cara de macaco, todo curvado. Um dente! Mas sabe o que aconteceu? Sabe por que disso? Em 1912, em Nebraska, nos Estados Unidos, havia um político chamado Bryan, que combatia a evolução. E ele estava botando para arrebentar sobre o ensino evolucionista nas escolas. E aí nego arrumou logo uma para calar ele. Mas só que a alegria de pobre dura pouco. Anos mais tarde, com a descoberta de novas técnicas, descobriu que aquele dente era o dente de uma raça de porco extinta. Até hoje não tem um registro que o diretor do Museu de História Natural dos Estados Unidos e os outros cientistas pediram desculpas. A coisa é encoberta. Lança uma notícia falsa e ninguém vem pedir desculpa daquele erro. Quer ver uma outra? Essa foi fraude. O homem de Pittsdown. Esse cara, durante 40 anos, ficou como uma das 3 maiores provas da evolução. Fragmentos da mandíbula superior e inferior, alguns dentes, chegaram à conclusão: esse é o homem. Está aqui o ancestral. Só que, com o desenvolvimento da ciência, descobriram que aqueles ossos foram misturados. A mandíbula, parte dela de chimpanzé, e os dentes limados para parecerem como de homem, foram colocados com a base de produto químico para ser envelhecido e misturados. Fraude. O homem de Pittsdown, não apareceu ninguém para pedir perdão, e a notícia nunca foi vinculada com tanta força como ela foi para dizer que aquilo era um ancestral do homem. O homem de Pequim, já ouviu falar nisso? O homem de Pequim? Vocês já ouviram falar na escola? Em algum lugar? Homem de Pequim, o homem de Pequim. Esse homem de Pequim, só uma meia dúzia viu. E sumiu. Porque a rapaziada que descobriu o homem de Pequim, era um daqueles que descobriu o homem de Pittsdown. Recolhe, 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 que vai pegar mal, recolhe. Ah! Peraí. Se há evolução, cadê as espécies transicionais no registro fóssil? Onde é que elas estão? Existem fósseis nos museus do mundo inteiro. Nunca foi descoberto uma espécie transicional. Isso é uma espécie que está entre uma e outra. Nunca foi descoberta uma. Ao contrário, a paleontologia deu-lhe uma chumbada na testa dos evolucionistas. Sabe o quê? Quando descobriram no registro fóssil espécies complexas anteriores a espécies menos complexas. E agora? Se há evolução, o registro fóssil tem que estar numa ordem crescente, espécies menos complexas para espécies mais complexas. E no registro fóssil existem espécies mais complexas, mais antigas do que espécies menos complexas. Onde é que está a evolução aí? Onde é que está a evolução, filho? Eu pergunto, cadê a espécie transicional entre protozoários e metazoários invertebrados? Onde é que está a espécie transicional de invertebrados para vertebrados? Onde é que está a espécie transicional de peixes para anfíbios? Onde é que está a espécie transicional de anfíbio para réptil? Onde é que está a espécie transicional de réptil para mamífero? Onde é que estão? As mesmas lacunas entre espécies
no registro fóssil são as mesmas lacunas encontradas em vida. Não existe transmutação de espécies. Deus estipulou uma lei, cada um segundo a sua espécie. O que você hoje tem que escolher é se você crê num Deus que fez todas as coisas, ou a vida apareceu como obra do acaso. O que você tem que escolher hoje é se você crê num Deus que sustenta todas as coisas e que fez todas as coisas perfeitas, ou que a vida é obra de mera sorte. Agora veja, preste atenção que eu vou falar. Vê se isso é obra do acaso. Você sabia que a Terra está distante, ou a Lua está distante da Terra a 378 mil quilômetros? Você sabia que se a Lua tivesse a 80 mil quilômetros da Terra, as marés que são hoje inofensivas cobririam o planeta 7 vezes por dia? Será que é por algum acaso que a Lua está a 378 mil quilômetros? Você sabia que se a atmosfera fosse mais rarefeita, o bombardeio de meteoritos, que é diário, cada meteorito vem na velocidade de 45 km por segundo. Se a atmosfera fosse mais rarefeita, nós íamos sofrer bombardeio de meteorito. Já sabe o que ia acontecer? Eles são destruídos no choque com a atmosfera. Será que é coincidência? Você sabia que a quantidade de oxigênio que existe na atmosfera, se ela fosse um pouquinho maior, não haveria condições de vida, a vida seria insuportável e os organismos iam se destruir? Isso é obra do acaso? Você sabia que o movimento de rotação, isso é, a volta que a Terra dá sobre o seu próprio eixo em 24 horas, se ele fosse 1/10 mais lento, os dias teriam 10 vezes mais duração e a noite teria 10 vezes mais duração. Sabe qual seria o resultado? Tudo que tem vida seria queimado. E se sobrasse alguma coisa, seria congelado de noite. Será que é coincidência? A velocidade que ela dá em torno do seu próprio eixo? É coincidência? Você sabia? Lá no Rio tem uma rádio chamada Rádio Relógio. Aí o camarada faz assim: você sabia? Me lembrei dela. Aí fala esse negocinho. Você sabia disso? Você sabia que a Terra em relação ao Sol está numa distância especial? Que não é à toa. A natureza diz: para aí, Terra, para aí, pronto, resolvemos parar, viu? Paramos aqui. A nossa distância daqui para o Sol é que nós resolvemos parar. Você acha? Você acha que é isso? Você sabia que se a Terra tivesse na mesma distância de Mercúrio e Vênus, toda a vida seria torrada? E se tivesse na distância de Marte e Plutão, toda a vida seria congelada? É obra do acaso? Você sabia que o código genético de uma ameba, o código genético de uma ameba, o que ele contém, daria para encher mais de 1000 vezes toda a enciclopédia britânica de conhecimento? Você sabia, meu amado, se a célula, uma célula, fosse ampliada em 1 bilhão de vezes, até que seu diâmetro chegasse a 24 quilômetros, sabe o que ia acontecer? Os cientistas iam ficar assim, ó. Até as moléculas de proteína, que é a coisa mais simples, aquelas máquinas robôs fantásticas, sabe o que dizem? Se uma célula pudesse ser ampliada em 1 bilhão de vezes, até alcançar o diâmetro de 20, até ter 24 km de diâmetro, sabe o que eles dizem? O conhecimento que isso poderia produzir é mais, muitas vezes mais, do que todo conhecimento que já foi produzido na Terra. É obra do acaso? É obra do acaso? Você sabia que o cérebro é a estrutura mais complexa do universo? Esse negócio aí de 1,3 kg, pastor, é muito importante, é? Nem sabia. Meu Deus, é a coisa mais complexa do universo, pastor? Deixa eu guardar. Você sabia que o cérebro humano possui 10 bilhões de células? Cada célula possui entre 10 mil
a 100 mil fibras que as fazem ficar interligadas. E escute agora, se apenas um centésimo dessas interligações funcionasse e o resto não funcionasse nada, aí na tua cachola, se apenas um centésimo disso funcionasse, seria maior do que toda a rede de comunicações que existe na Terra. E tem mais, se os cientistas resolvessem fazer uma rede de comunicação igual ao cérebro, com 10 bilhões, e cada uma delas tendo de 10 mil a 100 mil fibras, sabe o que é? Impossível. Não existe conhecimento na Terra para produzir uma estrutura como o cérebro. É obra do acaso? O Salmo 139, versículo 14 diz assim: eu te louvarei, Senhor, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. As tuas obras são maravilhosas e a minha alma o sabe muito bem. Isaías 45, versículo 12 diz assim: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu, o Senhor, o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Querido, não tem um dado científico. O Dr. Schwarzenberg, físico da Universidade da França, com cálculo matemático da probabilidade de haver evolução, sabe qual foi o número que ele achou? Uma chance contra 10 elevada a 2 bilhões de zeros. Sabe o que é essa chance? Chance zero. Não existe essa chance. Agora, deixa eu dizer uma outra coisa para você. Bem, pastor, agora que o negócio vai ficar bom. Bem, pastor, se Deus é verdadeiro, se Deus existe, então a Bíblia é verdade. Se a Bíblia é verdade, todas, olha o que eu estou dizendo, todas, não é algumas, todas as afirmativas científicas da Bíblia têm que ser comprovadas. Todas. Se Deus é verdadeiro, é porque a Bíblia é verdade. E se a Bíblia é verdade, todas as afirmações científicas da Bíblia têm que ser verdadeiras. Se uma não for, acabou. Vamos ver? A primeira. Veja o que diz o versículo 3 e o 16 de Gênesis 1. Segura aí, filho. Aguenta aí. Olha o que diz Gênesis. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Versículo 16. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite. No primeiro dia Deus fez a luz. No quarto dia Deus fez o sol. Opa! 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 E agora, pastor? Primeiro a luz, depois o sol. A moderna cosmologia tem provado que a luz é uma unidade independente dos corpos celestes e que ela é primeira do que os astros. Primeiro foi criada a luz, depois os astros. A cosmologia comprova isso. 1-0 para a Bíblia. É para dar aleluia, é para dar aleluia mesmo, irmão. É para dar, tá pensando que isso aqui pastor, é mesmo, é. O camarada lá na escola só falta dizer que a Bíblia é livro de mentira e você fica com a boca fechada. Dá-lhe uma lambada na testa dele. É mesmo, meu filho? Você sabia que a luz foi criada primeiro do que o sol? A Bíblia fala isso. Há mais de 4.000 anos atrás a Bíblia já dizia isso. E a moderna cosmologia comprovou isso há 20 anos para cá. Você quer ver uma outra prova científica da Bíblia? No versículo 26 do capítulo 1,
Deus faz um homem. No versículo 28, Deus fala com o homem. No capítulo 2, versículo 19, Deus manda o homem dar nome aos animais. O que isso aí quer dizer? Que quando Deus fez o homem completo. O homem como um ser falante. A evolução diz que não. Que a fala, ela veio a partir do processo de evolução. Que no início o cara ficava... Aí quando ele ia namorar... Segunda evolução é isso, gente. Primeiro camarada, ruídos, depois voz. Uma das maiores autoridades linguísticas do mundo chama-se Chomsky. Quem faz curso de psicologia, quem faz curso de sociologia, vai aprender sobre o postulado de Chomsky. Chomsky declara: a linguagem é algo inato ao homem. Claro que é inato. Deus, quando fez o homem, colocou nele a fala. Corretíssimo, ciência pura. Ah, você quer ver agora? Olha, botânica, zoologia, astronomia e física. Quer ver? Você está rindo? Tu quer ver? Vou mostrar. Você está pensando que isso aqui é brinquedo? 1 Coríntios capítulo 15. Olha só. Ó, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 38. Vamos acompanhar, hein? Ó, olha só. Botânica. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer. A cada semente o seu próprio corpo. Botânica pura, corretíssima afirmativa. Segunda, nem toda carne é uma mesma carne. Mas uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra é a carne dos peixes e outra das aves. Zoologia pura, código genético aqui também, ó. Olha o código genético. Cada carne uma própria carne. Código genético, isso foi falado há 2000 anos atrás, quase há 2000 anos. Você quer ver mais? Você quer ver agora a física? Há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Isso aqui é física. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, sai fora também. Essa aí é mole, né? Porque há corpos terrestres e corpos celestes. O camarada olha para o céu, vê que tem estrela. Ah, até que essa daí, tá, eu vou engolir essa, pastor, mas essa não é tão grande não. Mas a outra, filha, é uma arrebentada. Olha a outra. Olha o que diz aqui no 41. Olha que astronomia fantástica, ó. Uma é a glória do sol. Outra, a glória da lua. Pô, pastor, até aí não tem nada demais. Até a olho nu dá para ver que um tem uma glória maior do que a outra. Tá bom, tá legal, camarada. Vou entrar nessa. Agora, aguenta aí, engole a língua aí ou morde ela. Outra, a glória das estrelas. Morde a língua agora. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Eu pergunto a você, como há 2000 anos atrás, sem nenhum equipamento de astronomia, só a olho nu, você vê aquele monte de coisa pintada de azul no céu, você vai saber que uma estrela difere em glória de outra estrela. E a astronomia hoje comprova que cada estrela tem a sua glória própria. A Bíblia é a verdade, porque Deus existe e porque esta é a palavra de Deus. Aleluia! Ah, você quer física quântica? Uau! Hoje em dia o pessoal fala em física quântica. Olha, o mundo subatômico. Uau! Que novidade! Que novidade é essa, meu filho? Física quântica? Abre aí em Hebreus 11:3. Abre aí. Abre aí em Hebreus 11:3, vamos ver física quântica.
Vamos acabar com essa história, vamos lá. Abre aí, filho. Olha o que diz Hebreus 11:3. 11:3. Olha só. Pela fé. Olha, Hebreus fica entre Gênesis e Apocalipse. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Meu Deus do céu. Eu vou repetir, rapaz, quando eu leio isso, meu coração vibra. Aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Você quando vê uma rocha, a rocha não é aquilo que você está vendo. A rocha, há ligações atômicas de bilhões de átomos que estão interligados para formar aquela rocha. Mundo subatômico, física quântica, há 2000 anos atrás, quando ninguém falava nisso. De sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Meu Deus do céu! Você quer ver mundo invisível? Você sabia que o microscópio eletrônico possui aproximadamente 60 anos? Mundo invisível na Bíblia? Paulo, ó, quase 2000 anos ele falava. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15 ou 16. Quer ver? Vocês querem ver? Vale a pena ver de novo. Olha aqui o que diz. Aqui, ó. Só a primeira parte do 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Só há 60 anos, com a descoberta do microscópio eletrônico, pôde-se contemplar o mundo invisível. Se aqui dissesse assim, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus, visíveis e invisíveis, alguém ia dizer, também está falando do mundo espiritual, do mundo invisível? Não. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Está falando do mundo microscópico. O mundo que naquela época não podia ser visto. Só um Deus revelaria a alguém esse mundo. Só um Deus revelando através do Espírito Santo ao homem aquilo que ele já tinha criado e que de 60 anos para cá veio a ser comprovado. Quem disse que foi Cristóvão Colombo que descobriu que a Terra era redonda? Quem foi o besta que disse isso? Quem te falou isso? Quem falou isso para você? Deixa eu rir aqui. Isaías 40, 22. Só a primeira parte. Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra. Sabe quanto tempo tem isso? 700 anos antes de Cristo. Aí alguém pode dizer assim, ó: ô pastor, pega leve, pastor. Pega leve, que os malandros da Bíblia, sabendo que depois foi descoberto o mundo redondo, pegaram a Bíblia e colocaram logo em círculo para não pegar mal para vocês. Isso aí é malandragem. Na hora da tradução botaram em círculo. Para você. Tu tá por fora. Você sabia que existem mais de 5.000 manuscritos no Museu de Londres, dos Estados Unidos, de Israel e de várias partes do mundo? Existem manuscritos da Bíblia com 1000 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo. Vai no Museu da Inglaterra, vai no Museu de Israel, de Tel Aviv, vai no Museu dos Estados Unidos, manuscritos da passagem de Isaías. A palavra hebraica é exatamente essa: círculo, algo redondo, algo que não é nem quadrado nem plano. Essa é a palavra do original. Isso aqui não foi inventado por tradutor não, porque o Deus que fez a terra já sabia primeiro do que todo mundo que ela era redonda, aleluia, e colocou na sua palavra.
querido. Pega um saco de lixo aí, bem grande, e joga esse entulho da evolução pro lixo. Porque até hoje não existe um dado nas biociências que provam que a evolução está acontecendo hoje. Não existe um dado nas geociências que ela aconteceu no passado. Não existe um dado nas provas científicas baseadas na lei física. Ao contrário, todas as leis da ciência baseadas na física mostram que é impossível de acontecer a evolução. Querido, meu amado, eu quero dizer uma coisa para você. Você tem que ter mais fé para crer na evolução do que para crer em Deus. Quando alguém chegar para você e dizer assim: eu sou ateu, rapaz, eu sou ateu, eu não creio em Deus. Para mim o mundo, o Big Bang, brum, apareceu tudo, brum, brum, apareceu tudo e para mim as coisas. Você diz assim para ele: é, rapaz, você sabia que você tem que ter mais fé do que eu? Ele vai ganhar logo um susto. Mas por quê? Meu amigo, você crê que a matéria inanimada gera seres complexos? Você crê que uma matéria que não tem vida gera seres complexos? Você tem que ter mais fé do que eu. Porque eu creio num Deus todo-poderoso, vestido de glória, de majestade, de grandeza, que fez todas as coisas. Ele é infinitamente superior a mim. Você crê que uma coisa inferior me criou? Eu creio que algo muito, e vou ficar falando muito aqui a noite inteira, superior a todos nós, fez todas essas coisas. Sabe o que eu acho engraçado? Tudo que o homem cria, você tem uma ideia de que houve inteligência e engenhosidade para as coisas mais simples. Aqui, ó, um pedestal. Olha aqui, ó, o cara que inventou esse negócio aqui. Você sabe que houve engenhosidade, inteligência, projeto. Você quer dizer que todo esse universo, que todas as coisas e as leis físicas e as leis biológicas é obra do acaso? Conversa. Os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus. Deus existe e eu o encontrei. Você hoje tem que decidir se você crê que a matéria inanimada, inorgânica, gera vida orgânica, ou se você crê que um Deus que exerce controle de todas as coisas. E sabe o que eu vou dizer para vocês? Sabe por que esse mundo está em crise? Sabe por quê? Aniquila-se Deus, a moral é relativa. Não tem Deus. Quem faz a moral sou eu. Eu é que faço a moral. E quando o homem faz a moral, cada um faz da sua própria cabeça. A moral é relativa. Aí vem a Marta Suplicy. Salva essa mulher, Jesus, antes de queimar. Vem a Marta Suplicy. Não. Achamos que os homossexuais devem, se viverem juntos, tem que ter direito sobre a herança. Isso é só o início da caminhada. Porque se você admite que aquela relação é normal e por isso aquele parceiro tem direito à herança, tranquilamente, depois que você reconhece isso, o que é que tem para reconhecer o casamento de homossexuais? Aí alguém diz para mim assim: cada um é como quer. Cada um é como ele deseja ser, pastor. Vai plantar batata, pastorzinho. Vai lamber sabão. Eu tenho minha preferência sexual e não é da sua conta. Eu gosto do que eu quero gostar e está acabado. Tira-se Deus, a moral é relativa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você à luz da ciência. O homem é um ser psico-biosocial. Quem não conseguir cumprir dentro dessa tríade, está deformado. Primeiro, homossexualismo, nível do psiquismo. Pode ser até que alguns, não, perfeitamente normal. Mas a maioria está procurando os consultórios dos psicólogos para se tratar por problemas, traumas no seu psiquismo. Tá bom, mas vamos passar a primeira. Então, talvez a cabeça do cara ou da mulher, porque homossexualismo tanto é relação de macho com macho como fêmea com fêmea.
A relação homo. Pode ser até que a cabeça da pessoa assimile aquilo. Vamos passar para a segunda etapa. Ele é bio. Ele é psico-bio. Acabou aí, morreu. Toda a anatomia do sexo é diferenciada do macho e da fêmea. Toda a anatomia sexual. A produção de hormônio de um é diferente da produção de hormônio de outro. Parou aí. Encerrou o papo aí. Ah, social? Maior confusão. Porque a própria sociedade não aceita. Mesmo que os segmentos de artistas, do pessoal que usa mídia, é normal, mas a nível da sociedade há uma rejeição. Então, ele pode até cumprir uma etapa, ou ele pode até cumprir duas, lá no meio social dele, todo mundo admitir, mas ele vai ficar barrado no bio. O homem, o ser humano, só é completo quando ele atende essas três áreas: psico, bio, social. Macho é para ter relação com fêmea. Fêmea é para ter relação com macho. Deus fez macho e fêmea. Ele não fez uma sociedade de bissexuais nem de andrógenos. Tira-se Deus, tudo é relativo. É isso que essa praga do inferno de evolução, que tem 130 anos de história, que foi o pior mito do século passado, que entrou hoje, arranca Deus do seu trono, tira-se Deus, não há senso moral. E quando não há senso moral, e ele é relativo, o homem entra em crise. Há tanta gente depressiva, há tanta gente angustiada, há tanta gente que não tem prazer de vida. Sabe por quê? Arrancaram Deus. E o homem sem Deus não é completo. O homem sem Deus é vazio. O homem sem Deus fica no beco sem saída. O homem sem Deus não é feliz. Deus fez todas as coisas. Deus criou todas as coisas, e tudo que Deus fez, Ele disse: é bom, é bom, é bom. A natureza clama por um Deus. As leis físicas clamam por um Deus. O homem clama por um Deus. Você vai nas civilizações mais atrasadas que estão no mundo. Existe um senso moral latente. O que é? Até lá entre os caras que bate tambor, até entre aqueles doidos lá, que não tem cultura a nível da modernidade nossa, tem um senso moral. A lei que aprova e reprova a nossa conduta, até entre eles lá. Ó, se bater o tambor, pam, 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 é errado. Tem que bater pam, 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 pam. Então tem um senso moral. Não bate o tambor errado não, cara. Senso moral. Tudo, em todas as civilizações, existe um senso moral. É mais uma prova de Deus. Em todas as raças humanas, em toda a história da humanidade, o homem sempre teve a tendência de adorar alguma coisa, sendo que o diabo e o pecado que entrou na raça humana quer roubar a adoração do Deus vivo. Mas aqui tem um povo, aleluia, aqui tem um povo que adora o Deus verdadeiro, que exalta o seu nome, que glorifica o seu nome. E pode ficar com raiva, diabo, porque nós vamos continuar dizendo: Deus existe, Ele é tremendo, Ele nos ama, Ele mudou minha vida e Ele ama você. Aleluia! Deus está aqui essa noite. Ele está aqui essa noite para operar um milagre na tua vida. Deixa de bobagem, rapaz. Deixa de teoria furada que não te leva a nada. Você continua vazio, você continua sem paz, você continua irrequieto. Joga todo esse lixo fora, que não tem comprovação nenhuma. Creia neste Deus, abre o teu coração. Deus vai fazer uma obra na tua vida. Ele vai transformar o teu dia, Ele vai transformar a tua vida, Ele vai trazer uma alegria diferente. Ou tu acha que nós somos panaca? Todo mundo aqui é doido. Só tem analfabeto aqui. Só tem imbecil aqui. Gente que foi só pro Mobral. Querido, se tu me conhecesse mais de perto, tu ia saber que eu sou um cara chato. Tu ia saber que eu sou um camarada que não gosto de lero-lero nem de conversa fiada. Prova logo que tu é, meu chapa. Não vem aqui com cara disfarçada, não. Mostra logo quem tu é. Meu jeito de ser. Eu não gosto de engolir coisa que só vive no campo da falácia.
Eu gosto de provar, eu gosto de ver. Meu filho, se tem um cabra aqui nessa reunião toda que não ia engolir uma coisa que era mera conjectura, se não houvesse provas na vida dele, se não houvesse realização na vida dele, você tem certeza que esse cabra sou eu. Mas querido, se eu estou aqui falando desse Deus, você tem a certeza, eu sinto a sua presença, Ele habita em mim, Ele mudou a minha vida, Ele me transformou. E olha aí esse povo que está aí, ó. Olha esse povo todo que está aí, moços, moças, homens, mulheres. Você acha que é tudo maluco? Não é não. Eles encontraram com esse Deus, abriram o seu coração. Pergunta a eles, alguém aqui pode levantar e dizer: pastor, eu era um drogado, mas o dia que eu reconheci esse Deus, Ele me libertou. O outro pode levantar aqui e dizer: olha, minha família estava destruída, mulher de um lado e eu de outro, mas o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, Deus fez uma obra e eu estou com a minha esposa hoje aqui. O outro se levanta e diz assim: olha, eu vivia depressivo, tomando remédio antidepressivo, vivia no psicólogo, vivia no psiquiatra, cada vez mais para baixo, mas um dia, aquele que é a vida entrou em mim, arrancou a angústia fora, tirou a depressão, e hoje eu estou aqui sorrindo, dando glória a Deus, aleluia. Deus existe e Ele quer habitar em você. Primeira Crônicas, capítulo 29, versículo 11, diz uma coisa linda, a partir do 11 e 12, diz assim, olha o que Davi fala: Tua é, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade. Deus, Senhor, é tudo que há nos céus e na terra. Teu é o reino. Tu te exaltastes acima de todos como chefe. Riqueza e glória vêm diante de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Na tua mão está o engrandecer e o dar força a tudo. Você está respirando aqui? Não é obra do acaso não. Não é obra do acaso que a atmosfera tem 78 de nitrogênio e 21 de oxigênio. Não é obra do acaso não. Tu está respirando? Pode respirar fundo, ó. Maravilha de Deus, que beleza. Oh, é Deus, é Deus. Olha, faz o seguinte, tem evolução, é a matéria que dá vida. Um cientista americano, PhD, da Universidade de Harvard. Sabe que Harvard é aquela universidadezinha que só vai burrinho que tira 9,8 de média durante todo o segundo grau. Sabe? Sabe que a universidade americana é pelos níveis das médias de segundo grau. Então, Harvard só tem garotinho bobinho, aqueles com aquele óculos dessa largura de fundo de garrafa, aqueles moleque, sabe? Tira 9,5, 9,8, é a médiazinha deles durante os anos do segundo grau. Tadinho, né? Garotinho bobinho, né? E um professor de Harvard, cientista, PhD, em 3 doutorados de ciência, crente no Senhor Jesus, chamou os colegas dele, cientista, e disse assim: vamos fazer um negócio? É o inanimado que dá vida? É a matéria que dá vida? Vamos pegar o feijão? Pega uma semente de feijão. Vamos produzir uma semente de feijão no laboratório. Todos os elementos químicos, toda a composição, peso, tudo de uma semente de feijão nós vamos fabricar no laboratório. Aí pegaram toda a composição química do feijão e construíram no laboratório um feijão. Pega agora essa sementezinha de feijão natural, bota aqui no vasinho com terra. Pega agora esse feijão que nós produzimos no laboratório, bota na terra. Vamos ver se ele vai gerar vida. Passou um dia, passou 2, 3, 4, 5. Daqui a pouco começou a sementinha daquele feijão da natureza a cortar a terra e a crescer. E o outro feijão sem vergonha lá enterrado. Joga mais água. Ele fez quase igual Elias fez com os profetas de Baal. Bota mais água aí, meu filho. Quem sabe ele está com sede. Bota mais água, mais um pouquinho de água. Mais um adubo. Mais uma coisinha. Não brotou feijão. Pega uma plantinha. Você olha para ela. Se for verdadeira. Que essa não é. Mas tá bom. Isso aqui imita uma planta verdadeira. Pega uma plantinha dessa que você diz assim: não é porcaria nenhuma. Olha só, uma plantinha. Eu vou arrancar. Arranca a planta. Ela morre. Pega aquela planta.
enterra ela na terra. Pega a semente dela, vai produzir uma vida. Pega uma planta produzida no laboratório. Pega essa porcaria que está aí com cara de planta. Bota ela ali, para ver se nasce alguma coisa. Põe ela aí. E é interessante. Tudo igual. Mas não tem vida. Parece, já viu aquela propaganda de Denorex? Parece remédio, mas não é. Parece a planta, mas não é. Leva para o laboratório. Pega os elementos químicos da verdadeira. Faz uma igual. Planta para ver se nasce. Só Deus dá o fôlego de vida. Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Que matéria inanimada, patavina nenhuma. Que coisa sem vida. É Deus, é Deus. Ele soprou. Ah, mais uma científica, essa é bonita. Peraí, rapaz, peraí. Quase que eu esqueço aqui, eu vou para acabar, eu vou terminar já. Eu já vi um camarada na sala de aula de deboche, sabe? Para azar dele, estava eu na sala. Professorzinho de meia pataca. Agora veja só. Deus pegou o barro, o pó da terra, fez lá o camarada, soprou nele e veio a vida. Da terra veio o homem. Com licença. Com licença. Perfeitamente comprovado pela ciência. Aí ele, hã? Primeiro, professor, se o homem não foi feito da terra, não existe nenhum elemento químico no homem que seja elemento químico da terra. Em Gênesis, escuta o que eu vou dizer, hein? Gênesis 2,7 diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Isso aqui tem 6.000 anos de história. Aí Paulo, para confirmar, quer dizer, não tem nenhuma heresia não. Para confirmar, Paulo confirma. Você sabe que a hermenêutica precisa de confirmação com outro texto. Aí Paulo, para acabar de pegar a coisa, lá em 1 Coríntios 15, no versículo 48, olha o que ele fala. Olha o que ele fala. 1 Coríntios 15, 48, ele diz assim, ó. Olha, escuta, irmão. Lá em Gênesis 2, Deus pegou o pó da terra, fez um homem e soprou nele. Aí Paulo diz assim: qual o terreno, tais são também os terrestres. Ai, fiquei com medo agora. Olha, o que Paulo falou há 2.000 anos atrás. Qual o terreno, tais são também os terrestres. Isso aqui é uma afirmação científica. O que Paulo está dizendo é o seguinte: o que está na terra está no homem. De uns 30 anos para cá, a ciência comprova que os 15 elementos químicos encontrados na terra estão no corpo do homem. Perfeitíssimo. Eu falei, ô professorzinho, queridinho, os elementos químicos da terra estão no teu corpo. Hã? Sim, é ciência, provada. Você está rindo de quê? Vamos deixar esse assunto de religião de lado. Deus existe. Deus existe. Deus existe. Eu estou falando dessas coisas que você tem sido bombardeado lá na tua escola. Você está sendo bombardeado lá onde você trabalha, onde você estuda. Por isso que eu trouxe essa mensagem aqui. Eu podia pregar um monte de coisa aqui hoje, mas o Espírito Santo falou, fale para aquela garotada, fale para aquela moçada. Eles precisam se preparar. Eles precisam ter resposta a qualquer que pedir a razão da sua fé. Você tem uma resposta. Você tem uma resposta para dar. Você não é obra do acaso. Você é criatura
criatura de Deus primeiro, e depois, por obra e graça do Senhor, filho de Deus. Aleluia! Filho de Deus, rapaz, que coisa linda! Um cabra ruim como esse, cheio de defeito como esse, limitado como esse, agora filho de Deus por herança, lá do Calvário, lá daquele sangue que foi derramado, diz assim: eu vou resgatar essa gente do pecado, eu vou arrancar essa gente do pecado. E sabe o que vai acontecer? A passagem seguinte diz assim, ó: tal o terreno, assim são os terrestres. Tal o celestial, assim vão ser os celestiais. Aí 1 João capítulo 3 versículo 2, ele escreve assim: amados, agora somos filhos de Deus, e não é manifestado ainda o que havemos de ser, mas quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e assim como Ele é, o veremos. Esse corpo mortal vai ser revestido de imortalidade se você entregar a tua vida a Deus e aceitar Jesus como teu único Salvador. Abandone o pecado, venha para Deus. Deus vai te dar uma solução, Ele vai te dar uma resposta. E eu quero dizer para você que está com incredulidade no seu coração, com medo, coisas que vêm: será que Deus existe? Meu Deus, será? Tanta coisa, tanta confusão. E a última da última. Pena que eu não trouxe. Eu sou assinante da revista Veja. Tudo que é da evolução vai para o Fantástico. Tem Globo Repórter, primeira página de jornal. Houve uma primeira página da revista Veja, aproximadamente há 3 meses atrás, falando do Big Bang. A revista Veja de domingo retrasado. Eu estava escrevendo sobre essa mensagem, orando a Deus, estudando, pedindo revelação, porque tem tanto. Olha, eu só passei assim eu só falei aqui na superfície, viu, filho? Isso aqui não tem nada profundo não, isso aqui foi só, ninguém mergulhou aqui em coisa nenhuma, só nadamos por cima da água rasa só. Tem coisas profundíssimas dentro disso. E eu pedindo a Deus graça, direção, o que eu falo? Isso não, isso é muito difícil. Se eu falar, o pessoal não vai entender. Eu não vou ter gabarito para explicar. Meu Deus, me ajuda. E daqui, parará, papapá. E a revista Veja embrulhada lá em casa. Falando: Senhor Jesus, me ajuda, Senhor. Eu tenho que fechar essa mensagem. Meu Deus do céu. Eu já está aqui, a ideia está aqui. Senhor, me revela. Tem gente que pensa, pastor, que o pastor que faz a mensagem: minha filha, põe a rede aí. Traz um suco de laranja. Água de coco depois. E faz um churrasquinho de picanha aí, por favor. Estou eu aqui. Aí vem um anjo. Meu servo, está aqui a mensagem. É só ler e está acabado. Alguém aqui pode estar dizendo: grandes coisas o pastor falou hoje. Já sabia desse negócio todo? Isso não disse nada para mim. Ah, filho, tu não sabe como eu penei. Tu não sabe como eu sofri para chegar até aqui, para falar isso aqui que você pode estar achando abobrinha. Você não sabe quantas horas eu queimei minha pestana. Você não sabe. Eu estou dizendo isso aqui, sabe que muitas vezes a mensagem não tem nada a ver com isso. Mas eu, quando estou pregando, eu digo para Deus que eu quero ser um canal do Espírito, para aquilo que Ele quer comunicar. E eu estou fazendo um parênteses na mensagem, para dizer isso. Se a gente olha para o pastor, deixa eu aproveitar e dizer isso: eu não sou daqui. E pensa que o pastor, desculpa a expressão, vagabundo, que não tem nada que fazer, então ele pode perder tempozinho lá para preparar um negocinho em 10 minutos, lê aí a Bíblia aí, pastor, lê aí meia dúzia de palavras, pega aquelas enciclopédias monstruosas, sabe? Que tem tudo que a mensagem vem dar aqui uma comida qualquer para a igreja. Você não sabe de nada, irmão. Você não sabe de nada, querido. Você não sabe como é duro. Tem hora que você vai pregar, o céu está fechado. Você sente uma atmosfera fechada. O pregador se preparou horas e horas para me pregar essa meia dúziazinha aqui de coisa que você pode estar achando. No mínimo eu estudei 8 horas por dia durante uma semana, para poder chegar aqui e falar meia dúziazinha de coisa. Uma semana, 8 horas por dia no mínimo, pergunte à minha esposa. E quando eu estava fechando, eu dizia: eu queria uma coisa para me fechar. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: lê a Veja. Isso é coisa, tá maluco, pô, ler a Veja. Falei: eu estou lendo a Bíblia e vem um negócio dizer para me ler a Veja. Você tá doido, rapaz? Eu cá comigo na sala. Segunda-feira, isso era na segunda-feira.
A revista chegou na segunda de manhã, 11h30 da noite. Você tá maluco ver ler a Veja? Lê a Veja, rapaz. Aquele negócio no meu coração, lê a Veja, abre esse troço aí e lê. Aí eu fui lá, essa porcaria, deixa eu ver logo o que é essas drogas, deixa eu dar uma parada aqui, eu já estou cansado, esgotado aqui. Aí comecei a folhear, folheando o desabamento do shopping de Osasco, e os 20 mais da elite, os 20 mais que a elite acha e os 20 mais que o povão acha. Eu passou a metade da revista, pimba! Falei, epa, o que é isso aqui? Um quadradinho em cima, pequeno, em cima, cientistas americanos e escoceses descobriram uma galáxia que tem pelo menos 1 bilhão de anos antes do Big Bang. Aí eu, cadê esse espanaca? Não vai aparecer no Fantástico, não vai. Ué, se o Big Bang é a origem de tudo, como é que tem uma galáxia antes dele? Mas está pequenininho, num quadrinho. Eu falei, Deus existe, Deus é verdadeiro. Eles estão tudo confusos. Aí os cientistas disseram assim, vamos ter que fazer todos os cálculos novamente. Vamos ter que recalcular tudo. Vamos ter que recalcular. Isso, vai ficar maluco, malandro. Vai ficar pirado que tu não vai achar nada. Deus fez todas as coisas. Louvado seja o seu nome. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Ele está aqui, gente. A igreja de pé, por favor. Não sai não, aguenta aí. Já ficou até agora, aguenta. Só um instantinho. Ai, irmão. A minha vontade é ficar aqui dando glória a Deus. Senhor, Tu és verdadeiro. Glórias ao Teu nome. Tu és grande. Tu merece a honra. Tu merece o aplauso. O diabo fica maluco. Ele fica doido com isso. Quando você olha, isso é uma praga do inferno. Uma praga do inferno para tirar tuas razões de fé. É uma dinamite do inferno sobre nós, para poder roubar a nossa fé e a nossa esperança. Mas hoje, filho, caiu a máscara dele. Caiu a máscara dele, não tem saída, meu amigo. Deus existe. Deus existe, Ele está aqui. Quer, por favor, dizer para quem está à tua direita, na tua esquerda, no banco de trás e no banco da frente, diga assim, ó, Deus existe e eu o encontrei. Se você pode dizer, diga, por favor. Diz aí para uns 4 aí. Se você pode dizer, diga. Filhinho, Deus existe, filho, eu encontrei. Ah, filho, Deus existe, Ele me encontrou. Ah, querido, Deus existe, Deus existe. Ele está aqui essa noite. Através do Espírito Santo, Ele está aqui para fazer uma obra. Joga esse medo fora. O diabo está te afrontando? Diga para ele, diabo, Deus existe, diabo. Ele existe, eu sou filho dele. Não mete as cabeças comigo não, que eu chamo o papai, hein? Não me provoca não, porque eu chamo o papai, hein? Deus ama você, Deus ama você. Não tenha medo não. Não tenha medo da seta do inferno não. Não tenha medo de demônio não. Não tenha medo de ameaça do diabo não. Deus está com você. Levanta a tua cabeça hoje. Ergue a tua cabeça. Exalte o nome do Senhor. O Deus não fez você para andar de cabeça baixa, murmurando da vida. Levanta a tua cabeça, você é mais do que vencedor. Deus é a nossa vitória. Oh, aleluia. Você pode falar aí uma frase aí bonita assim. Uma frase assim. Para a pessoa que está aí do seu lado, você escolhe uma pessoa que está aí perto de você e diz, olha, Deus é grandioso e tremendo. Mudou a minha vida. Uma frase. Você tem uma frase para dizer para Deus? Tem uma frase assim? Não precisa fazer oração. Não vai pregar aí para o amigo aí não, tá? Pregar eu já preguei aqui. Não vai pregar. Diz uma frase aí sobre Deus. Cada um de uma vez. Calma, calma. Um de cada vez. Diz aí uma frase bonita. Diz uma frase bonita aí para um amigo sobre Deus. Você crê nele? Você crê nele? Diga uma frase. Fale da sua grandeza. Exalte o nome do Senhor aqui essa noite. Exalte o nome do Senhor.
O diabo tem uma raiva louca disso. Ele treme na base quando vê a igreja exaltando o nome do Senhor. Quando ele vê o povo de Deus glorificando, exalte o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Ora calabachandarabacalabás. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Aleluia! Exalte o nome do Senhor, meu irmão. Glorifique a Deus. A Ele seja a glória. A Ele seja a honra, o poder e a majestade. Eu sou pentecostal, e fico aqui, o fogo aceso aqui, vontade de falar língua estranha, de dar glória a Deus, de dar aleluia. Deus existe, Ele está aqui, a sua presença, a sua glória. Oh, aleluia, aleluia. Exaltado seja o seu nome, Senhor. Exaltado seja o seu nome. Exaltado seja o Senhor. Eu vou te dar aí 30 segundos aí, ó. 30 segundos para você exaltar o nome do Senhor. Pode abrir a goela aí mesmo. Bota para arrebentar mesmo. Pode exaltar. Liberdade. Exalte o nome do Senhor. Glorifique a Deus. Fala a língua estranha. Isso mesmo. Abre essa tua boca aí, meu filho. Deus está aqui. Glória a Deus! A glória do Senhor está aqui nesse lugar. O Deus de toda a verdade, o Deus que fez todas as coisas, está aqui nessa noite. Aleluia! 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 Receba a graça de Deus, meu irmão. Receba o poder de Deus essa noite. Receba a renovação do Senhor essa noite. Se você está triste, receba a glória do Senhor. Saia daqui alegre. Se você está depressivo e angustiado, eu ordeno que em nome de Jesus, tudo isso seja arrancado do teu ser. A glória do Senhor invada você. Você está preocupado com a tua família? Está preocupado com as coisas da vida? Exalte o nome do Senhor, Ele está no controle. Ele está no controle, você não está jogado aqui ao léu da sorte não. Deus está no controle, Ele sabe muito bem quem é você. Ele te conhece pelo nome, Ele sabe quantos fios de cabeça na tua cabeça tem de cabelo. Ele sabe de tudo. Há uma multidão aqui essa noite. Eu não vou nem chamar para vir aqui à frente. Mas se tem pessoas aqui que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, ainda não tiveram uma experiência com esse Deus, Deus desafia você, amigo. Deus desafia você. Fazei prova de mim. Deus quer habitar em você, querido. Quem sabe que essa noite tem gente aqui caída da graça. Quem sabe você foi excluído lá da tua igreja, hein? Ih, me descobriram aqui hoje. Pronto, acabou. Pastor, eu já fui excluído da igreja. Ah, meu Jesus do céu, vou sair assim hoje daqui. Para ninguém me ver. Bobagem. O Senhor está aqui para te restaurar essa noite. Provérbios capítulo 24, versículo 16 diz: 7 vezes cairá o justo e não ficará prostrado. Salmo 37, versículo 24 diz: ainda que caia, o Senhor o sustém pela sua mão. Deus vai te levantar aqui. Olha, aqui essa noite o Espírito Santo fala ao meu coração. Tem gente aqui caída. Tem gente aqui que foi rejeitada. Tem gente aqui que conhece bem o Evangelho, mas não tem forças para servir a Deus. Eu quero orar por você. Onde você estiver, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto. Se você quer ter um encontro com Jesus, Deus te abençoe. Deus abençoe. Você que ainda não conhece Ele,
Isso, mão bem alta, mão bem alta, mão bem alta. Para você que não conhece, você que está afastado. Não estou fazendo apelo para crente não, abaixa a mão se for crente, que está na igreja, abaixa a mão. Eu quero é você que está afastado, que está longe, você que ainda não deu a tua vida para Deus, levante a mão bem alta. Isso. Olha quanta gente. O inferno está em reboliço e os anjos do céu glorificam a Deus. Eu vou fazer uma oração curta por você. Pode ficar com a tua mão levantada? Levanta aí a sua mão. Olha, vou fazer uma oração curta. Não é o tamanho da oração. O que importa é o Deus que a gente está orando. Irmãos, quem está perto dessa pessoa, levante a mão em direção a elas. Levante, você está perto? É isso, dirige assim, ó, pá, fecha aí, ó, isso. Onde você está vendo? Ó, de intercessão. Isso. Para qualquer lado que você vê as pessoas, você levante a sua mão. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo toda a obra do diabo da tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro vida abundante para você agora. O Espírito Santo vai habitar em você a partir de agora. Ó Deus, faça uma obra extraordinária nessas vidas. Vidas que estão afastadas, vidas que estão longe, caídas. Restaure agora, Senhor. Quebra as correntes do diabo. Eu declaro a vitória de Deus para você agora. Receba a bênção de Deus. Receba a graça de Deus. Receba a presença de Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Você está alegre, irmão? Você está alegre, irmão? Você está contente? Deus está aí com você? Oh, aleluia, Ele está aqui comigo também. Eu estou igualzinho a você. Estou tão contente como você. Louvado seja o nome do Senhor. Se agarre com Deus. Não tem outra saída não. Se agarre com Ele, filho. Porque esse mundo está entregue a Satanás. Se agarre com Ele porque Ele é verdade. Se agarre com Ele porque o diabo não toca em você. Eu quero agradecer a igreja amada aqui do Nazareno, pastor Aguiar, os jovens aqui. Agradecer a você. Parece, rapaz, que eu tenho a terceira segunda-feira de agosto. Parece que eu estou passando aqui por essa banda. A terceira. Se não tiver ninguém, eu venho. Terceira, eu te ligo. Eu vou passar aqui por essas bandas aqui. Eu agradeço o carinho, o amor de vocês. Isso é um povo aqui muito amável e querido que está em nosso coração. Quero dizer para você que essa mensagem que nós pregamos e outras mensagens, tais como vencer a depressão, predestinação. Você já é carimbado, escolhido de Deus? Já nasceu para ir para o céu e outros nasceram para ir para o inferno? Você quer saber sobre isso? Eu não vou pregar hoje. Uma fitinha. Aquela guerra de imprensa e evangélicos, sabe? Aquela coisinha que eu falava tão calmo no 25ª hora, tão tranquilo. O que está por debaixo de toda essa guerra de Globo, de tudo isso. Tem também a mensagem que eu preguei aqui sobre a graça. Preguei uma mensagem aqui sobre a graça. Preguei aqui uma mensagem sobre os limites do sofrimento. Se você quiser adquirir uma dessas fitas, você não veio aqui por causa disso, nem eu vim aqui também por causa disso. Se você quiser, elas estão lá fora, custa R$5. Se você não puder, Deus te abençoe da mesma maneira, da mesma forma. Eu agradeço, ore por nós, nos ajude em oração, porque precisamos. Muito obrigado. Deus te abençoe, em nome de Jesus.